A paz do Senhor, meus amados, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar essa palavra que é viva e eficaz e que continua transformando as nossas vidas, transformando famílias, resgatando aqueles que estão perdidos. Então nós precisamos sim, meus irmãos, continuar pregando e divulgando essa palavra. E a mensagem de hoje tem como tema o poder da fé na cova dos leões. Poder da fé na cova dos leões. A gente já sabe mais ou menos de quem a gente vai falar. A gente vai falar de Daniel, né? Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Mas todo o processo, meus irmãos, o que foi que levou Daniel a ser lançado na cova dos leões? Ou seja, todo o processo, todo acontecimento tem um antes, um durante e outro depois. O que foi que levou Daniel a ser levado para essa situação? Uma das coisas que ele fez foi quando ele executou as atividades dele com excelência. Veja que em Daniel capítulo 6, no verso 1, diz o seguinte: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então veja que Daniel recebeu uma missão do rei. Daniel estava cativo na Babilônia. E o rei Dário viu que ele se destacou de tal forma que colocou ele como presidente sobre os sátrapas. Ou seja, ele respondia diretamente ao rei. Então, o que acontece, meus irmãos? Toda vez que você receber uma oportunidade, não importa onde você esteja, não importa se você está na sua terra ou fora da sua terra, não importa se você está na sua zona de conforto ou fora da sua zona de conforto, faça tudo com excelência. Então esse é o antes de Daniel. Antes dele entrar na cova dos leões, ele fazia tudo com excelência. Ele não titubeou, ele não se renegou a fazer o que precisava fazer porque estava cativo. E então no versículo 3 diz o seguinte: e então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Veja que o que ele fez se destacou de tal forma que ele estava para estar acima dos presidentes que o rei Dário tinha constituído. Então a primeira coisa é: faça com excelência. E depois esteja firme em bons princípios. E por que eu falo isso, meus irmãos? Porque essas ações, essas atitudes levaram Daniel à cova dos leões. Mas existem coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que elas acontecem não para a nossa destruição, mas para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas e que todos possam ver que Ele é sobre as nossas vidas. Amém? Então, como é que eu sei que ele era firmado em bons princípios? Veja o que diz aqui no versículo 5. Alguns homens começaram a ter inveja e começaram a tramar contra ele, buscar alguma falha nele, e aí disseram assim: pois esses homens nunca acharam ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então irão tramar, meus irmãos, e te perseguir, mas continue servindo ao seu Deus. Então ele tinha bons princípios, ele não tinha falha, ele não dava brecha, nem no mundo físico, nem no mundo espiritual, porque ele continuava firme na lei do Senhor. Então esse é o antes, meus irmãos, esse é o antes de Daniel ser jogado na cova dos leões. Uma pessoa que fazia tudo com excelência, uma pessoa que tinha bons princípios, e mesmo assim, antes dessa entrada na cova dele, na cova dos leões, ele sofria perseguição,
Ele sofria muitas das vezes, talvez, deboche, provocações, mas ele não se deixava abalar. Por quê? Porque ele estava firmado no seu Deus. Ele estava firmado na lei do Senhor. E aí tramaram, né? Opa, peraí, se a gente não consegue encontrar falhas nele aqui, vamos distorcer e colocar uma armadilha, uma arapuca, uma pedra de tropeço para que o rei possa ir contra Daniel. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a provocação que você sofre é porque você está brilhando, é porque você está fazendo algo com excelência. Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Se estão te perseguindo, é porque você está dando fruto. E aí, tramaram, fizeram com que o rei Dário assinasse um decreto, e esse decreto dizia que não podia adorar outro Deus a não ser o próprio rei, e Daniel permaneceu firme. E foi isso que levou Daniel a entrar na cova dos leões, a ser colocado para morrer. Mas veja que durante esse processo, Deus levantará intercessores. E quem foi que Deus levantou como intercessores? Vamos logo ver o que Daniel fez quando ficou sabendo, né, da situação. Não posso mais adorar. Que nada, meu irmão. Eu vou continuar adorando. Podem fazer o que for, eu vou continuar servindo. Podem falar o que for, eu vou continuar louvando, porque o meu Deus vive, o meu Redentor vive. Foi Ele que me resgatou. Então tudo é para Ele, não importa, não adianta você perder a sua adoração para servir a outros deuses só para agradar a ou a B. Eu estou aqui para servir ao meu Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí Daniel, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia uma janela aberta para o lado de Jerusalém. Não estava fazendo nada escondido. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste e tal, começou a entregar. Mas Daniel estava lá, orando, adorando, exaltando ao Deus que vive para sempre. E esse mesmo Deus foi lá e levantou um intercessor para Daniel. E quem foi o intercessor, meus irmãos? Quem vocês imaginam que foi o intercessor? Foi o próprio rei. O próprio rei, quando Daniel foi lançado, né? Então não podia se mudar aquela lei. Não podia mudar aquela lei. E aí Daniel disse. Então Daniel disse, foi lançado, né? E aí Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, o intercessor que Deus levantou. Tendo o rei ouvindo essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então não estava. Ele tentou de tudo. O rei, Deus já começou a trabalhar no coração do rei para livrar Daniel. Então, mesmo que tenham alguns que estejam te perseguindo, Deus irá levantar intercessores para te livrar, para te salvar, para interceder por você. E mesmo que em determinada situação ele não consiga mudar, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram ele na cova. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuaste e serves, que ele te livre. Ou seja, o intercessor sabia que não tinha condições de livrar Daniel. Mas ele sabia que o Deus a que ele servia poderia fazer isso. Veja, meus irmãos, até um ímpio estava falando que Deus poderia livrá-lo. Então Deus usa quem quer. Deus trabalha com quem quer para salvar e para que o propósito dele na tua vida aconteça.
Então foi trazido, ele foi lá e foi trazido uma pedra e posta à boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com os seus com suas grades, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou fazer a sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então ele ficou lá. Imagina o rei Dário sem saber como era que ia fazer para livrar Daniel, sem ter intimidade com Deus, jejuando, trabalhando, conversando com Deus, sem ter muito jeito, e Deus lá ouvindo: é isso mesmo que eu quero. Porque existe um propósito, meu irmão. Existe um propósito, porque Deus será exaltado quando você estiver na cova do leão. Durante o processo, Deus enviará anjos para te livrar. Deus enviará anjo para salvar você daquela situação. Então não tema, confie no seu Deus. Permaneça firme e fiel a esse Deus que te deu vida e vida em abundância. E aquilo que a gente plantar, meus irmãos, aquilo que a gente plantar será a nossa justiça. E que se for de nós perecermos, que seja feita a vontade de Deus. E que se for de nós perdermos uma determinada situação, que seja feita a vontade de Deus. Nós temos que entender que não cai uma folha dessa árvore que não seja da vontade de Deus. Então, durante o processo da cova do leão, não blasfeme, não fale contra o teu Deus, permaneça firme, porque tem intercessores trabalhando ao teu favor, tem anjos sendo enviados do céu para te salvar e te livrar desta cova. Mas agora a parte final, meus irmãos. E o que é que acontece depois da cova dos leões? Antes, ele foi perseguido porque se destacou. Durante, Deus levantou intercessores, enviou anjos, e ele vai ter a colheita da qual a justiça que ele realizou. E depois, meus irmãos, depois haverá alegria e justiça, e essa justiça que estava lá, ela se manifesta agora. Veja o que é que acontece. No versículo 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova do leão. Imagina a ansiedade dele como não estava, meu irmão. Porque ele passou a noite intercedendo, ele passou a noite jejuando, ele passou a noite buscando ao Deus de Daniel, se convertendo. Veja que você entrou na cova dos leões e outros serão convertidos por conta desse processo. Aleluia, glória a Deus. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: "Ó rei Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões?" Ele ainda duvidava, porque ele não conhecia o nosso Deus, ele não conhecia o Deus verdadeiro, aquele que fecha a boca do leão, aquele que liberta o cativo, aquele que salva e cura a enfermidade, aquele que liberta aquele que está preso no lamaçal do pecado, assim como foi na minha vida, como foi na sua vida, o Deus do impossível. Muitas das vezes é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Era impossível Daniel sair vivo daquela cova dos leões, mas foi possível, porque o Deus a quem eu sirvo não tem limites, ele que estabelece os limites. Vou repetir: o Deus a quem eu sirvo e a quem você serve não tem limite, é Ele quem estabelece os limites. Aleluia, é Ele quem estabelece os limites. E aí então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, glória a Deus. Já deu sinal? Estou aqui, papai, estou vivo. O meu Deus me salvou, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. E aí se manifestou, meu irmão, depois da cova dos leões, haverá justiça, haverá alegria,
haverá exaltação do nosso Deus. Você prosperará mais que antes. Você prosperará muito mais do que antes. Atualmente eu acabei de finalizar o livro de Daniel e eu percebi que as visões que Deus revelava a Daniel se tornaram muito mais intensas depois da cova dos leões. As visões que Deus revelou a Daniel se tornaram muito mais enigmáticas. O mover de Deus na vida de Daniel foi muito além do que ele poderia imaginar. As visões, o trabalhar. Então, depois da cova do leão, meu irmão, você prosperará muito mais. E aqueles que te perseguiram, e aqueles que tramaram contra a sua vida, Deus tem algo para eles. Aleluia! Não irá prosperar, não irá permanecer. Aleluia! Veja o que diz aqui no versículo 23. Então o rei se alegrou. Aleluia! Haverá alegria depois da cova dos leões. Sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova. Imagina a alegria daquele rei. E passou a noite toda, meu irmão, sem conseguir dormir. Foi tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. Toda armadilha preparada contra aquele que serve ao Deus Altíssimo, ao Rei verdadeiro, mudará, será levada contra aquele que transgrediu e que preparou e que orquestrou e que trabalhou contra os escolhidos e ungidos de Deus. Toda vez que nós agimos com falsidade, toda vez que nós falamos contra o nosso irmão, colocamos em roda, nos entramos em rodas de escarnecedores para falarmos mal dos nossos irmãos. Nós estamos sim levando sobre nós a maldição que nós desejamos para o próximo. Meus irmãos, que nós possamos entender que existe um Deus nos céus que cuida dos seus. E esse mesmo Deus, Ele está aqui. Ele está aí na sua casa. Então continue exaltando e servindo a esse Deus. Porque o processo tem antes, durante e depois. Mas como podemos ver aqui nessa mensagem de Daniel, nessa vida de Daniel, tudo aconteceu para o bem daqueles que esperam no Senhor. Agradeço essa rica e preciosa oportunidade. E se essa mensagem agregou algo em sua vida, compartilhe com seus irmãos. E que Deus continue abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.